Bom dia, queridos. Eu sou o Rodrigo Pombo, pastor da Igreja Batista da Lagoinha em Portimão, Portugal. E eu queria deixar uma reflexão com vocês hoje, nessa manhã. Eu estava pensando em relação aos escândalos. E nós vemos em Mateus capítulo 18, versículo 6, acerca de escandalizar os pequeninos que creem no Senhor. E eu tenho visto que nesses dias nós temos as pessoas que promovem o escândalo dentro do corpo de Cristo e aqueles que têm o prazer de abrir os olhos daqueles pequeninos, né, e provocar, né, a percepção do escândalo. O que seria isso? Há muitas pessoas dentro da igreja hoje que amam Jesus, que adoram Jesus. E a igreja tem defeitos e muitas vezes a motivação das pessoas que estão à frente dela não estão em sintonia com aquilo que está no coração de Deus. Só que essas ovelhas não têm essa percepção, né? Estão lá porque amam Jesus, porque ali tiveram um encontro, né, com o seu Senhor, a sua fé foi despertada e chega um irmão, né? Aqueles zelosos da palavra, aqueles zelosos da fé, aqueles que, né, têm o hábito, muitas vezes, de julgar as intenções do coração dos outros. E chegam para esse irmão e falam a ele: olha, você não sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? E começa a abrir os olhos de pessoas que não têm maturidade ou condições de lidar com a sua verdade ou a verdade daquela pessoa. E às vezes se escandalizam, deixam de ir à igreja, deixam de buscar o Senhor, porque ainda não desenvolveram um relacionamento pessoal, íntimo, forte, o necessário para conseguir viver a fé independente em relação ao escândalo provocado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, que as nossas verdades, né, não venham interferir, né, e até mesmo chocar, escandalizar as pessoas que estão à nossa volta. Você às vezes, né, tem condições de lidar e absorver, né, mas não pastoreie pessoas a qual o Senhor não confiou nas suas mãos. Não abra os olhos das pessoas que estão bem no seu relacionamento com Deus e na igreja, né, em qual elas pertencem, porque você, na sua boa intenção, pode provocar escândalo no coração dos outros. E nós precisamos ter o temor do Senhor nesse sentido. Precisamos ter o temor do Senhor de aproximar as pessoas dele e não colocar empecilhos, né? Colocar a nossa verdade como um fundamento, né, de suma importância na vida dos outros. E hoje nós vemos as redes sociais, nós vemos, né, na internet tantas pessoas, né, criticando pastores, criticando igrejas, criticando mensagens, julgam, né, tudo que foi dito, que foi positivo, como se não fosse o foco importante, mas simplesmente focaliza num ponto a qual, né, a pessoa que está ministrando não foi feliz, colocou de uma forma até mesmo incorreta com a verdade bíblica, e aí se torna o foco dessa pessoa. E a pessoa critica, a pessoa fala mal, e muitas pessoas que pertencem a essa igreja não terá maturidade, não terá condições, às vezes, de lidar com isso. Então, esse tipo de cristão, ele não contribui. Muitas vezes, esse tipo de cristão não tem pessoas que se alimentam dos seus ensinos, do seu exemplo, da sua vida, né? Não tem discípulos na fé, mas se vem com autoridade e direito de questionar aqueles que estão na sua limitação, no seu conhecimento, até mesmo bíblico, com as suas próprias limitações, que estão procurando fazer aquilo que entende ser a vontade de Deus. Então vamos guardar o nosso coração, né? Não vamos provocar escândalos, né? Não vamos ser aqueles que também estará abrindo os olhos daqueles que hoje estão bem na fé. E nós temos que confiar no ministério do Espírito Santo. É Ele que nos guiará a toda a verdade, né? O Espírito Santo que nos convence de erro. Então deixemos o Espírito Santo fazer aquilo que é peculiar da sua natureza. É convencer, é direcionar, é mostrar a verdade. E no tempo que a pessoa tenha condições, né, de abrir os olhos, será o Senhor que abrirá. E ela procurar um lugar onde ela terá um alimento muito mais saudável, um alimento muito mais espiritual para o seu próprio crescimento. Então, se você hoje vê erros, queridos, todos os lugares têm. Mas nós precisamos olhar em primeiro lugar para o espelho, porque às vezes nós temos, né, estamos aí olhando o cisco no olho do nosso irmão e de outras pessoas e não enxergamos, né, a trave que está no nosso. Então o evangelho primeiro serve para a minha vida, né, para que eu reavalie o meu comportamento, minha atitude, o meu amor, e aí sim, a partir do momento que eu começo a ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, em amor e graça, eu posso olhar para as pessoas e ajudá-las a descobrir esse maravilhoso caminho, né, do relacionamento com Deus, com a vida com Deus e a vida com a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, quem promove o escândalo, né, eles sempre existirão, sempre estarão aí.
mas que sejamos aquelas pessoas que têm sabedoria e maturidade de lidar com isso e realmente ajudar as pessoas, né, a conhecer a Jesus, não apontando o dedo para os outros, mas mostrando a palavra, o caminho da verdade. Um forte abraço para vocês, um excelente final de semana, né, e continue buscando o Senhor, continue sendo um instrumento de Deus para as pessoas que estão à sua volta, né, e não use as redes sociais como instrumento da sua justiça, do seu zelo e da sua verdade, mas busque, né, a unidade do corpo de Cristo na nossa própria diferença, nas nossas doutrinas, na nossa própria visão, né, que muitas vezes diferem uma das outras, mas sempre respeitando, porque só um que é dono da verdade, que é Jesus Cristo. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.